Começamos um dia bem bonito hoje. Vocês estão vendo o solzinho batendo aqui no meu rosto, ó, né? Segunda-feira abençoada aí que Deus nos deu, certo? Para começar essa segunda-feira, eu preparei um conteúdo muito importante para a gente discutir aqui sobre autodesenvolvimento e autoconhecimento, certo? Olha aí o nome da nossa live hoje: previsão ou planejamento? O que isso significa? Vamos lá, vamos entender um pouquinho disso então. A nossa vida, a gente passa sempre cheio de tantas coisas, né? Durante a semana, durante o dia até, né? Carregados de informações, carregados de coisas para fazer, obrigações, responsabilidades. Às vezes a gente se perde no dia. Você já sentiu como se o teu dia tivesse tanta coisa para fazer e parece que não rendeu e você não conseguiu fazer nada? Ou você já sentiu como se você soubesse que não ia dar conta, tantas coisas para você fazer naquele dia, você soubesse que, sabe quando você acorda desmotivado, acorda sem energia e realmente no final do dia, quando você olha para trás, né, do que foi aquele dia, você vê que não foi do jeito que você gostaria? Isso tudo acontece com a nossa mente, porque nós sobrecarregamos, né, a nossa mente com coisas desnecessárias, tá? Então hoje eu vou ensinar para vocês algumas técnicas, algumas reflexões de PNL, que é Programação Neurolinguística, tá? Que vai ajudar a gente a, digamos assim, otimizar o nosso HD interno, nosso HD mental, né? Potencializar a nossa mente para as coisas que de fato a gente precisa fazer, tá? Então vamos lá, não sei se vocês têm papel e caneta na mão aí, mas se tiverem é uma boa hora de anotar para depois não esquecer. Porque sempre o que a gente deixa para depois, a gente procrastina na maioria das vezes, né? Então é importante a gente anotar para a gente não esquecer e se for deixar para depois, realmente a gente cumprir, fazer, certo? Vamos entender um pouquinho sobre essa questão de descarregar, liberar espaço no nosso HD mental. O que eu tô querendo dizer para vocês? Quantas coisas a gente vai acumulando ao longo do dia, certo? Então, anotem uma série de coisas que vocês já disseram para vocês mesmas e mesmos, né? Porque temos homens por aqui, que vocês precisam fazer. Por exemplo, eu tenho que arrumar o guarda-roupa das crianças. Eu preciso dar fim naqueles brinquedos velhos. Eu preciso arrumar o armário de panelas, de Tupperware. Eu preciso arrumar o lustre aqui de casa que tá com problema. Eu preciso costurar tal roupa. Eu preciso ligar para tal empresa. Eu preciso verificar tal coisa, né? Eu preciso consertar o carro. Eu preciso arrumar isso. Quais são as coisas que vocês sempre dizem para vocês? Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso e ainda não fizeram? Listem aí na mente ou no papel esses tópicos, tá? O que eu quero dizer? Tudo isso que você precisa, mas você ainda não fez, são janelinhas abertas dentro do seu HD. Então imagine que a nossa mente é um computador. Sabe quando você abre o Word, abre o Excel, abre o sistema de fotos, abre a internet, dentro da internet você vai abrindo mais janelinhas, né? Tá no Google, tá no e-mail, tá no site que você precisa acessar e você vai abrindo janelinhas. Sobrecarrega o computador. Já fez isso? Quando tem várias janelinhas abertas, às vezes sobrecarrega o computador, a memória do computador fica lenta. E aí você precisa sair fechando janelinhas para otimizar o sistema operacional, ou seja, para o seu computador funcionar em sua totalidade. O mesmo acontece com a nossa mente. Se a gente tem várias coisas que a gente precisa fazer, são várias janelinhas abertas. Essas janelinhas abertas ocupam espaço no nosso HD mental e a gente não consegue fazer tudo o que a gente precisa e nem fazer o que realmente é importante. Então pega essa dica. Você vai precisar anotar dia, data e hora, né, daquilo que você precisa fazer e ainda não fez, para liberar espaço no seu HD. Então, quando é que você vai arrumar isso que precisa ser arrumado? Quando é que você vai jogar os brinquedos que precisam ser jogados? Quando é que você vai organizar o guarda-roupa que precisa ser organizado? Ou, se você não for fazer, deleta isso da sua mente. Por exemplo, eu não sei quando eu vou arrumar o guarda-roupa. Então, não é uma coisa que você precisa fazer. É uma coisa que você não vai mais fazer, certo? Eu não vou arrumar o guarda-roupa por enquanto.
Ou eu vou colocar isso aqui que eu preciso fazer, arrumar o guarda-roupa, por exemplo, para novembro, para outubro, para dezembro, certo? Porque aí é uma coisa que eu não fico mais pensando, é uma janelinha que eu fechei na minha mente. E eu vou voltar a abri-la lá por novembro, dezembro, outubro, quando eu de fato decidi cumprir aquilo. Então nós precisamos aprender a organizar a mente desse jeito, né? Aqui em casa mesmo, eu estava cheia de janelinhas abertas e não tinha nem me dado conta disso. Então, eu precisava arrumar o guarda-roupa das crianças, eu precisava arrumar o banheiro aqui de casa, que o teto tá com problema. Eu precisava arrumar o quartinho de brinquedos, que a gente vai montar um escritorinho ali para trabalhar nessa pandemia. Enfim, precisava arrumar umas coisas aqui da cozinha, né, de utensílios que estavam com defeitos. E eu percebi que esse monte de janelinhas abertas na minha mente estava ocupando o meu cérebro para fazer de fato aquilo que era importante. Então eu comecei a fechar. Eu percebi que o guarda-roupa eu não vou conseguir arrumar agora, então eu decidi que vai ficar daquele jeito e eu vou arrumar ele em setembro, né? Que aliás já é a última semana de agosto, né? Semana que vem tem que arrumar. Eu acordei, liguei pro pintor, já consegui, um pintor já vai arrumar o banheiro aqui de casa. As coisas da cozinha eu já enviei pra assistência técnica, já foi arrumado. Então assim, fui fechando as janelinhas e isso me fez me sentir muito melhor. Me fez me sentir muito mais produtiva, certo? A nossa mente, ela descarrega, a gente fica menos impaciente, porque nosso sistema, né, mental, HD, ele funciona de uma forma muito mais livre, mais liberta. Então, hoje e amanhã, eu quero ensinar isso pra vocês, tá? Hoje, eu quero trazer a consciência do que, de fato, tem aberto aí na sua janelinha mental que você ainda não fez, e que precisa fechar. Por quê? Né? Precisa fazer, que é fechar a janelinha. Porque você agindo dessa forma, você vai liberar espaço para de fato fazer o que é importante. Se você tem se dedicado para o seu filho e não consegue, se você tem pedido para Deus mais paciência e não consegue, se você tem pedido para Deus mais autocontrole e não consegue, provavelmente teu sistema operacional aqui dentro está sobrecarregado. Então você não vai conseguir fazer o que é importante porque tem muitas janelinhas abertas. Vocês estão conseguindo entender? Tem gente que colocou assim, também estou assim, né? Eu também sou dessas, né? Eu sou assim, fico martelando as coisas na cabeça mesmo que não vou fazer. Olha lá, a Fran colocou assim, né? Então, gente, não é só você, Fran, não é só outra pessoa que escreveu aqui pra mim. Não sou só eu, né? A Ana que escreveu, não sou só eu, somos todos. A maioria de nós, na verdade, fazemos isso, tá? E isso é prejudicial se a gente quiser alcançar resultados positivos na nossa vida. Então, às vezes, gente, é só a gente sentar uma manhã, uma noite, uma tarde, pegar o papel, listar todas as coisas que estão aqui dentro que ainda não foram feitas e decidir, isso aqui eu vou fazer amanhã, isso aqui eu vou fazer quarta, isso aqui eu vou fazer sexta, isso aqui eu não vou conseguir fazer esse mês, então eu deleto, não tenho mais isso aqui pra fazer. Isso aqui eu vou delegar pra outra pessoa fazer porque eu não vou dar conta. E quando a gente vai administrando a nossa mente, nós vamos liberando espaço para que ela funcione, flua muito melhor. Tem muitas mães que falam assim pra mim, Gabi, mas eu queria tanto você na minha vida, porque quando vem o meu filho, eu não consigo pensar numa frase para falar, eu não tenho esse insight de perguntas para fazer. Muitas pessoas estão estudando para aprender a fazer isso e ainda assim não conseguem porque o HD tá cheio de janelinhas abertas. Então, quando diante de uma situação com a criança, você se pega ali impossibilitado de agir, sem ideias, né, sem raciocínio rápido, muito provavelmente, se você estudou sobre isso, mas não está conseguindo lembrar, seu HD mental está carregado, sobrecarregado. E aí isso faz ele funcionar de uma forma mais lenta. Você demora para lembrar, para refletir, para racionalizar, para entender e compreender a situação. E aí o seu olhar sobre a infância vai ficar prejudicado porque você está sobrecarregada. Certo, gente? Então, a gente precisa fazer isso e hoje eu quero convidar você a não começar a sua semana com as suas janelas abertas. É por isso que eu fiz essa live numa segunda-feira. Vamos otimizar a nossa semana? Vamos deixar a nossa mente fluir de um jeito muito mais fácil? Tá disposta a isso? Coloca pra mim aí um joinha se você tá disposta a isso. Experimenta fechar as janelas da sua mente e você vai sentir uma semana muito mais produtiva. E se você está assistindo essa live hoje, não perca a live de amanhã, sabendo que as lives não ficam mais salvas aqui no G,
porque eu atualizei o meu Instagram e ele não permite que eu libere por 24 horas, tá? Então você tem que assistir amanhã entre 7h30 e 7h45 aqui comigo, porque hoje nós vamos aprender a liberar o HD e amanhã eu vou ensinar vocês o que significa previsão ou planejamento, porque a live de hoje fala sobre previsão e planejamento? Sim. Liberar HD, né, mental, é a primeira etapa para a gente aprender a fazer uma previsão ou um planejamento positivo da nossa vida. Ok? Então é isso. Vamos liberar hoje, amanhã e depois ao longo da semana. Risquem tudo, deletem tudo, tirem tudo da mente de vocês que vai ser feito ou que não conseguirão fazer. E amanhã estejam comigo que nós vamos falar sobre a previsão e o planejamento de fato depois de um HD mais liberto, né? Um HD mais limpo, um HD mais produtivo, um HD que flui melhor, certo? E assim a gente vai conseguir aí ter paciência para essa pandemia, ter paciência para ser mãe, ser professora, ter paciência para ser do lar e ser também profissional, né? Que não tá fácil para ninguém, não é, gente? Não tá fácil para ninguém lidar com tudo isso. Eu acho que de tudo isso que tá sendo mais difícil é a gente ser professora, né? Cuidar aí das crianças que não aguentam mais ficar em casa estudando, que não querem mais ter que estar em casa para aprender, né? Querem estar em casa para estar com a gente, para estar com os amigos e não podem, porque nós precisamos cuidar das coisas, precisamos cuidar do trabalho, né? E eles se sentem sempre em segundo plano. Isso vai acabar impactando mesmo o comportamento deles. Por isso que nós precisamos ter a mente mais limpa, para a gente conseguir mais tempo, mais paciência, mais inteligência para agir diante das coisas, certo? E claro, precisamos de Deus. Sem Deus a gente não consegue nada. E hoje eu estava lendo a Bíblia hoje de manhã e eu decidi fechar essa live com um versículo. Eu vou ler para vocês. Impactante, mas que pode fazer a diferença na sua vida, assim como fez na minha, tá? E tá em Jeremias capítulo 5, e ele fala bem assim: ouçam isto, vocês, povo desmiolado, cabeças de vento, que têm olhos que veem, mas não enxergam, e ouvidos que ouvem, mas não escutam. Por que vocês não me honram? Por que não sentem temor de mim? Eu sou aquele que fez os limites dos oceanos para conter suas águas, que fez uma linha na areia que não pode ser cruzada. As ondas chegam e não conseguem passar. A arrebentação vem, quebra e termina ali. Mas esse povo, que povo! Incontroláveis e indomáveis, fugitivos, nunca pensam em dizer: como podemos honrar a Deus com a nossa vida? O Deus que dá a chuva na primavera e no outono a mantém o ritmo das estações, que todo ano separa a época da colheita e mantém tudo no seu devido ciclo para nós. É claro que não. Sua conduta perversa o cegou. Não conseguem ver isso. Seus pecados mantêm as bênçãos bem longe. Então, acabei de ler para vocês Jeremias capítulo 5, versículo do 20 ao 25. E o que esse versículo traz pra gente? O quanto a gente vê, mas não enxerga, ouve, mas não escuta. O quanto a gente se perde no meio das nossas vontades, dos nossos desejos, não, né, socorrendo ali a quem de fato poderia agir positivamente na nossa vida, e por isso a gente mantém as bênçãos bem longe. Um Deus que fez a areia que separa o mar da terra. Gente, a onda vem, olha o tamanho. Vocês já pararam para perguntar como é que aquela porção de areia na beira do mar consegue manter um oceano daquele tamanho? Vocês já pararam para perceber aquilo? Que a onda vem gigante e ela para ali, naquela areia. Não é um Deus maravilhoso que a gente tem, poderoso que a gente tem, que é capaz de conter um oceano com uma faixa de areia? E a gente acha que somos capazes de resolver os nossos problemas sozinhos. A gente se afoga no mar com uma onda. Você já levou um caldo de uma onda? Nós somos tão pequenininhos diante de um mar. E o que Deus consegue fazer diante do mundo, da terra, da nossa vida é tão maravilhoso, e a gente decide o quê? Olhar para nós mesmos, as nossas vontades e se afastar de Deus.
E ele começa esse texto dizendo isso mesmo. Povo desmiolado, cabeças de vento. Por que cabeças de vento e por que desmiolados? A nossa mente está tão cheia de coisas tóxicas que a gente não consegue enxergar o extraordinário que muitas vezes a gente encontra na palavra de Deus. Eu falo aqui para vocês, nós precisamos ter o conhecimento, nós precisamos aprender a ter as ferramentas certas para educar os nossos filhos e buscar inteligência emocional, nos autodesenvolvermos, precisamos aprender sobre criança e cura interior, mas é dele que vem a sabedoria, é dele que vem o discernimento, é dele que vem a resposta certa na hora certa. E a gente precisa olhar para as coisas que ele fez, aquele que fez os limites do oceano. A gente precisa olhar para ele entendendo que ele e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só assim a gente vai conseguir o quê? Respiro e deixar que as bênçãos venham, porque ele fala assim, nossa conduta é tão perversa que nos cegou. Não conseguimos ver isso. Nossos pecados nos mantêm as bênçãos bem longe. Então, gente, vamos limpar a nossa mente, vamos liberar espaço, vamos consumir do que de fato vai nos fortalecer, que é a palavra de Deus, para que a gente tenha pelo menos uma semana melhor. Experimentem fazer isso nesta semana e vocês vão ver o resultado disso na vida de vocês. Eu tenho certeza que será transformador, ok? E é isso, e amanhã a gente se vê entre 7h30 e 7h45 eu vou estar por aqui. E nós vamos falar a continuidade da live de hoje, que é sobre previsão, o planejamento, ok? Beijo, ótima segunda-feira, cheia da presença de Deus para vocês, para mim também, para as nossas famílias. Beijo grande e até!